Gente, o sono é essencial para a saúde e qualidade de vida. Olha, segundo a Sociedade de Neurologia, 30,1% dos brasileiros têm o sono interrompido, 28,5% dormem bem, 26,7% têm insônia às vezes, 23,4% têm sono leve. Noites mal dormidas podem ter aí diversas causas, entre elas os problemas respiratórios, muito comuns, né, principalmente nessa época do ano. O ronco e a apneia podem estar ligados aí à obstrução nasal, muitos problemas também, a obesidade, né? A gente vai falar sobre tudo isso com o médico otorrinolaringologista e pediatra, doutor Alexandre, que está aqui com a gente, Ordones, que é professor da USP. Bom dia, doutor Alexandre, seja bem-vindo. Obrigada por tirar esse tempinho aí para conversar com a gente, viu? Bom dia, Marina. É um prazer enorme estar aqui para falar de um tema tão importante como esse, o sono. Certo, doutor, falamos aí que temos muitos problemas que podem estar ligados aí a noites mal dormidas, né? Mas antes de falar desses problemas, queria que o senhor contasse pra gente o que podemos chamar de uma noite bem dormida. Excelente pergunta, Marina. Primeira coisa, o que é o sono, né? Sono é um estado de inconsciência no qual o nosso cérebro está mais responsivo a estímulos internos do que externos, como visão, audição, né? É nesse momento que acontece o restabelecimento das nossas energias mentais e físicas. O que nós podemos chamar de uma noite bem dormida? É aquela noite que você dorme facilmente, deita para dormir facilmente, não tem seu sono interrompido e pela manhã você está descansado. Muito se comenta sobre a duração do sono. Olha, temos que dormir mais que tantas horas, enfim. Mas nós temos que pensar que nem sempre quantidade é sinônimo de qualidade. Tá certo, então. Em relação a essa quantidade, o que a gente sempre escuta falar são as 8 horas, né, diárias. Esse é um número aí médio, que o senhor já falou, né, que quantidade nunca é de estudo, né? Mas 8 horas em média para uma pessoa adulta é um tanto bom aí, se for de qualidade? Sim. A gente sabe que, à medida que nós vamos envelhecendo, o tempo necessário para essa restauração de nossas funções, o tempo de sono necessário para essa restauração vai diminuindo. Quando nós somos bebês, nos primeiros dias de vida, dormimos em média de 20 horas por dia. Depois dos 80 anos, 5 horas e meia, 6 horas já são suficientes. Para um adulto, em torno de 7 a 9 horas é suficiente. Certo. Doutor Alexandre, se a pessoa dorme e acorda cansada, ela pode estar aí enfrentando algum distúrbio de sono, mesmo que ela tenha dormido aí muitas horas, mas mesmo assim sente esse cansaço ao acordar? Excelente pergunta. Para termos um sono repousante, precisamos ter o sono superficial, que equivale a mais ou menos 55%, 60% do sono total, e o sono profundo, que é em torno de 30% a 40% do sono. Se no dia seguinte do seu sono você ainda se sente cansado, você pode estar tendo algum problema durante seu sono. Por exemplo, pode não estar fazendo sono profundo. Quais as principais causas? Primeiro, a apneia obstrutiva do sono, no qual nós vamos falar um pouquinho mais para frente, acredito, no qual o sono é fragmentado, não tem uma continuidade de sono profundo, ou às vezes nem faz o sono profundo, que é o sono restaurador. Outras causas são transtornos de ansiedade e depressão e uso de medicação, por exemplo. Certo, doutor, tem uma causa aí que eu quero até perguntar para o senhor, né? Uma causa que se chama bebê. Eu tô com uma bebezinha em casa de 6 meses e tá aí com problema para dormir. Eu queria que o senhor falasse, na verdade, que como não estou dormindo tão bem, né, para cuidar da bebê até que ela fica com sono mais regular, né? O que essa falta de sono ele pode provocar? Eu estou sentindo muito a questão da concentração, né, o cansaço durante o dia. Agora, quais os sintomas realmente? O que a pessoa pode sentir ao longo aí de vários dias aí sem dormir bem? Excelente pergunta. Tem uma bebê da mesma idade da sua, né? É justamente o que nós comentamos, o sono fragmentado. Idealmente, o ciclo, o primeiro conceito que temos que ter é que o sono é formado por ciclos. Sono superficial, sono profundo. Esses ciclos ocorrem, em média, a cada 90 a 120 minutos. Se você é despertado por vários intervalos, você tem o que a gente chama de sono fragmentado, que é quando não se faz o sono profundo. O que você sente
se seu sono é fragmentado por vários tempos, vários dias, por exemplo, várias semanas, no caso de um bebê, meses, né, Marina? Então, dificuldade de concentração, sonolência diurna, pode ter prejuízo até mesmo da memória, porque a fixação do conhecimento é feita no sono profundo, dentre outros distúrbios, como distúrbios hormonais, que aumenta a chance de obesidade, facilita ganho de peso, dentre outros. Tá certo, então vamos ter paciência para essa fase passar e vamos regular nosso sono aí, né, doutor? Agora eu queria que o senhor falasse para a gente em relação à apneia. O que é a apneia e como é que a gente pode detectar se realmente temos esse problema? É só indo ao médico mesmo? Excelente pergunta. A apneia do sono é um distúrbio no qual ocorrem pausas respiratórias durante o sono. O que acontece? A garganta fecha. E quando a garganta fecha, o ar não passa para os pulmões. Com isso, diminui a oxigenação do nosso sangue, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos durante o sono, né? Então, isso é a apneia do sono, é o colapso repetitivo da via aérea, né? Para o diagnóstico, é essencial a realização do exame do sono, chamado polissonografia, que tem vários tipos. Mas o parceiro, a pessoa que dorme com quem ronca ou quem tem suspeita de apneia, já consegue perceber a pausa respiratória. Por definição, é uma pausa respiratória por mais de 10 segundos, né? Então você, que seu marido ou sua esposa ronca e para de respirar por mais de 10 segundos, cuidado, seu marido ou sua esposa pode ter apneia do sono. E quando isso acontecer, deve-se procurar um médico otorrinolaringologista que é capaz de avaliar todo esse problema. Certo, doutor Alexandre, o senhor falou aí do ronco, né? Muito comum. O ronco por si só, somente roncando, ele não fica esses 10 segundos de parada, sem respirar nem nada. Somente o ronco é preocupante? A pessoa tem que procurar um médico também? Excelente pergunta. Um dos principais sintomas da apneia do sono é o ronco. O ronco nada mais é que a vibração da musculatura aqui da região da garganta, da língua, do palato, que é o céu da boca, quando respira. E o ronco pode ser acompanhado de apneia ou se é só o ronco primário, que a gente chama, que é quando faz o barulho, que tem essa vibração e não tem a apneia do sono, não tem as pausas respiratórias, né? Para diferenciar, é essencial a realização da polissonografia. Tá certo. Doutor, o senhor disse aí que as noites mal dormidas podem acarretar na obesidade, né? Por quê? Que dormir mal pode engordar? Olha, interessante. A gente tem várias hipóteses. A primeira é que quem dorme mal, quem dorme menos, principalmente menos que 6 horas por dia, aumenta o tempo disponível para comer. Isso é provado, né? E além disso, quem dorme mal tem uma desregulação hormonal, na qual aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, então aumenta a fome, e diminui o hormônio da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, se sabe que as pessoas que dormem mal têm uma busca calórica maior. Além disso, que como o sono é quando a gente restabiliza nossas energias, restaura nossas energias, a pessoa se sente menos estimulada à realização de atividades físicas diárias. Então, o que acontece? Você come mais e gasta menos energia, por isso que tem a obesidade. É uma bola de neve, né? Uma coisa vai levando a outra realmente. Doutor Alexandre, em relação à obstrução no nariz, quando é que a gente sabe que isso acontece? Quando é normal, apenas um processo alérgico, um problema respiratório mais grave? E se pode também prejudicar as noites de sono? Bom, isso é muito importante. É muito importante respirar pelo nariz. Quais são as funções do nariz, para começar o raciocínio? São filtrar, umidificar e aquecer o ar. Então, o ar tem que chegar nos nossos pulmões aquecido, filtrado e úmido, né? A pessoa que respira pela boca, primeiro, tem mais tendência a ter infecções respiratórias de repetição, né? Então, o primeiro sinal que a pessoa tem nariz entupido é quando você olha e vê com a boca aberta o tempo todo, respira com a boca aberta, às vezes tem uma má oclusão dentária, os dentes são um pouco proeminentes. Aí você pensa, olha, essa pessoa pode respirar pelo nariz. Vai respirar pela boca, desculpa, tem obstrução nasal. Segundo ponto é quando a pessoa realmente fala, olha, não respiro por um lado, por outro, olha aqui, eu tampo esse lado, puxo, o ar não passa,
puxa o outro não passa. Pode acontecer que tenha algum desvio do septo nasal ou aumento das conchas inferiores, né? Que na maioria das vezes é secundário a quadros de rinite alérgica, né? Quando se tampa o nariz, quando se obstrui o nariz, se sabe que aumenta a chance de roncar à noite. Nós mesmos, quando ficamos resfriados, gripados, a gente nota que se ronca mais. Então, é muito importante essa avaliação. E como deve ser feita essa avaliação? Com o médico otorrinolaringologista. Existe um exame que chama nasofibroscopia, no qual se faz a endoscopia do nariz e se avalia toda a anatomia nasal para predizer se realmente tem uma obstrução nasal ou não. Certo. No caso, quando é diagnosticado realmente essa obstrução, qual que é o tipo de tratamento? Tem que ser um tratamento cirúrgico sempre? Excelente pergunta. Quando são quadros secundários à rinite, em 60%, 70% das vezes, o tratamento da rinite com medicações pode ser suficiente para desentupir o nariz. Mas se a gente faz esse tratamento por 2, 3, 4 meses e não se tem a resposta esperada e tem alteração anatômica, como desvio de septo, o aumento das conchas inferiores, dos cornetos inferiores, ou até mesmo a presença de pólipos, que acontece na sinusite crônica, aí o tratamento é cirúrgico. Ok. E quando essa obstrução ela é provocada aí por resfriados ou alergia mesmo, o que a pessoa deve fazer ali em casa para dar uma aliviada, pelo menos para conseguir dormir melhor, doutor? Ótimo. É muito importante, nesses casos, realizar lavagem nasal com soro fisiológico, né? O soro fisiológico consegue eliminar a secreção nasal produzida em excesso nos quadros de resfriado e, além disso, a concentração de NaCl, que é o cloreto de sódio, estimula o funcionamento ciliar do nariz, atuando no desentupimento da via aérea. Então é muito importante essa lavagem nasal com soro. E podemos lançar mão também de algumas medicações, alguns xaropes que se tomam por boca, como antihistamínicos e anti-inflamatórios, tipo corticoides. Certo. Doutor Alexandre, voltando a falar sobre o ronco. A gente ouve dizer aí que o ronco ele pode estar ligado a uma fraqueza muscular. É verdade isso? Pode ser verdade? Sim, esse é inclusive um dos temas do meu doutorado. A musculatura da garganta, quando ela é muito flácida, se tem maior chance de ter apneias. Isso é muito interessante. Teve um estudo na cidade de São Paulo, conduzido pelo pessoal da Escola Paulista de Medicina, com mais de 2.000 participantes, no qual se mostrou que, à medida que se envelhece, aumenta muito a prevalência de apneia do sono e de ronco, né? Chegando a 80% em pacientes acima de 80 anos. E qual que é a coincidência? À medida que a gente envelhece, toda a nossa musculatura fica mais flácida, inclusive a musculatura da garganta, da via aérea superior, da língua, enfim. Então, realmente, trata-se de uma hipotonia, diminuição do tônus da musculatura da faringe, que facilita ter a apneia obstrutiva do sono. Nossa, interessante mesmo. E o senhor falando aí de questão muscular, então é verdade. E se tem algum exercício, então, para fazer em casa, o pessoal que está sentindo realmente que pode ser esse o problema, tem algo que pode ser feito aí para exercitar essa musculatura? Olha, uma ótima pergunta. Existem vários estudos, inclusive o nosso grupo de pesquisa da USP, do INCOR, com as fonoaudiólogas, né, que fizeram um protocolo de 6 exercícios para realmente fortalecer essa musculatura da garganta, da língua, do palato, né, que é o céu da boca, né? E se mostrou que reduziu, melhorou o ronco e a apneia em casos leves, né? A apneia pode ser classificada em leve, moderada e grave, né? E nos casos leves, principalmente nos pacientes acima de 60, 70 anos, que quando a hipotonia é mais acentuada, pode melhorar. Você pediu para citar, e um exemplo de exercício que eu dou é varrer o céu da boca com a língua. Você pega a língua e faz um movimento para cima e para trás umas 20 vezes, né? Esse é um dos exercícios que podem ser feitos, dentre outros, né? Agora, atualmente, esses exercícios realizados pela fonoaudióloga do sono são individualizados, baseados na anatomia do paciente. Ah, bacana. Esse aí que o senhor citou, a gente faz inclusive para a voz aqui, a nossa fonoaudióloga que atende a gente aqui na TV, ela passa esse exercício para a gente também. Doutor Alexandre, em relação àquelas pessoas que dormem pesado, muito pesado,
mas que tem essa sensação realmente que esse sono ele não foi satisfatório. O que pode ser isso? Isso é comum acontecer? Muito comum, muito comum. Lembrando que quantidade de sono não é a mesma coisa que qualidade do sono, né? Lembrando, para descansar, mesmo o sono sendo intenso, dormindo suas 8 horas por dia, precisamos fazer sono profundo e o sono não deve ser fragmentado, igual, por exemplo, no seu caso, que tem uma bebê de 5 meses, né? A pessoa que dorme pesado e continua sem descansar no outro dia, nós temos que pensar em várias coisas. Primeiro, certificar que tome alguma medicação que possa influenciar o sono. Segunda coisa, às vezes, quando a pessoa ingere bebidas alcoólicas, a qualidade do sono pode ser pior. A gente sabe que a bebida alcoólica dá uma hipotonia na nossa musculatura, a pessoa pode ter algumas crises de apneia. Quando tem a crise de apneia, fragmenta o sono também e a pessoa não descansa. Terceira coisa, existem várias medicações, inclusive antidepressivos, que são muito comuns atualmente, principalmente nessa época de pandemia, né, Marina? Que podem suprimir o sono profundo, né? Então, é um ponto de ser investigado também. Quadros de ansiedade também podem levar a essa diminuição de sono profundo. Então, realmente deve ser avaliado por um médico otorrinolaringologista o que está acontecendo e, na grande maioria das vezes, é necessária a realização do exame de polissonografia. Certo. Doutor Alexandre, em relação ao ruído branco, eu com a bebê eu estou usando o ruído branco, eu queria perguntar também para o adulto, se isso é benéfico, se pode fazer algum mal, a pessoa acostumar ali a dormir com um chiadinho, às vezes até o barulho do ar-condicionado mesmo, ou usar até um aplicativo, onde hoje em dia a gente tem vários aplicativos aí com barulho de chuva ou algum tipo de barulho contínuo aí para que a pessoa adormeça. Pode fazer mal? Até que ponto isso é benéfico para a qualidade do sono? Olha, Maria, sensacional. Sobre a teoria do ruído branco para bebês, a ideia é que simule o ambiente que a criança ficou por 9 meses, que é o ambiente do útero materno, né, no qual tem ruídos de fluxo de sangue, ruídos do intestino da mãe, enfim. E funciona mesmo o ruído branco, né? Já o adulto, quando se tem um ruído branco, a gente nota que diminui uma interferência de sons externos, por exemplo, o som da rua, né? Às vezes algum som de uma festa de um vizinho, buzina de carro, enfim. E quando tem um ruído branco, a pessoa concentra naquele ruído que está ao lado, seja de chuva, seja de bosque, né? Tem vários, ruído de mar, tem vários tipos, e pode sim ajudar a pessoa a concentrar e a cair no sono, né? Não faz mal algum. E agora, idealmente, o ruído branco tem que ser um ruído mais baixo, uma intensidade mais baixa. Bacana, então. Doutor, o que o senhor tem aí a dizer para que as pessoas melhorem a qualidade do sono? Quando é que ela deve procurar um médico, principalmente, né? Que sintomas aí que ela deve perceber com que não está mesmo dormindo bem e ela deve procurar um profissional? Olha, primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é que roncar não é normal. Se a pessoa que ronca tem algum problema na via aérea, seja de obstrução, né? E existe uma chance de 70% a 80% de ter apneia associada. Antigamente, roncar era sinônimo de piada, enfim, e hoje a gente sabe, vou até esclarecer mais um ponto, que a apneia aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de derrame, acidente automobilístico, piora a qualidade do sono e aumenta a chance de morte. Então, o primeiro ponto, roncar não é normal. Se alguém falou que você ronca, ou você que vê seu parceiro roncar, ou vê seu filho roncar, por favor, leve ao médico para ser avaliado, e o médico ideal para se avaliar é o médico otorrinolaringologista, que a gente avalia toda a via aérea, né? Segundo ponto, se seu sono não te descansa, também você deve ser avaliado, né? O sono equivale a mais ou menos 1/3 de nossas vidas. Nós temos que ter qualidade para enfrentar os outros 2/3, né? Tá ótimo, então fico alerta aí para as pessoas, então é preciso dormir bem, né, para ficar bem. Doutor Alexandre, quero agradecer muito, viu? Obrigada por ter tirado esse tempinho aqui para conversar com a gente, esse assunto importante, eu tenho certeza que muita gente em casa aí esclareceu dúvidas, viu, que geralmente a gente tem, porque todo mundo dorme, né? Todo mundo precisa dormir e eu tenho certeza que muita gente já passou por privação de sono aí, alguns problemas de sono. Obrigada, doutor. Por nada, sempre à disposição.
Um abraço. Tá bom, um grande abraço para o senhor também. Fique com Deus.